Programação para toda a família, diversão, cultura, informação culinária e muito mais. Acesse pelo YouTube e Facebook. Cidade Ativa Online, a nossa TV. Muito boa noite a você que nos assiste, ao senhor, à senhora, aos nossos seguidores costumeiros. Sob o patrocínio da RB Marketing Político, diretamente dos estúdios da Cidade Ativa TV Online, está no ar mais um programa Direito do Povo. O programa que tem a pretensão de responder às dúvidas jurídicas, esclarecer as suas dúvidas jurídicas no momento em que ela é feita, ou seja, ao vivo. Basta que vocês encaminhem diretamente da mídia que vocês estiverem utilizando para nos assistir, elabore a sua questão e mande para a gente, que nós responderemos no ar, tá bom? Não se preocupe, pode mandar, não tenha medo de escrever, também não ligue para vizinho, parente, amigo, não é? Que normalmente fala assim, não se preocupa, não vai atrás disso não vai dar em nada, só vai gastar dinheiro, enfim. Esquece, porque em geral as pessoas que palpitam, apesar de nos quererem bem, acabam atrapalhando e muitas vezes impede que você esclareça ou resolva um problema jurídico simplesmente por medo ou por ouvir conselhos do tipo não vale a pena, coisa assim. Mande as suas dúvidas para a gente que a gente esclarece. Se não puder, ou se conhecer alguém que precise, que não está nos assistindo, diga para essa pessoa que ela tem o direito de constituir um advogado de forma gratuita. Basta que ela procure fora do seu município ou então a subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, também do seu município. Todos os brasileiros, e isso é um direito constitucional, todos os brasileiros têm direito de assistência jurídica de forma gratuita. Tá bom assim? Bom, primeiro cabe esclarecer que nos últimos programas nós reprisamos por problemas de compromissos meus, não é? Eu não pude estar presente nas últimas quartas-feiras e aí então estamos aqui novamente, tá? Mande suas dúvidas, se não der tempo, encaminhe a sua dúvida pelo WhatsApp, no telefone que você está vendo aí na tela, 989512198, ou pelo Instagram, no meu nome, Paulo Bonadies. Tá bom assim? Muito bem, mas eu recebi duas questões que no último programa que eu fiz, ficaram sem resposta, e até porque não foram ao ar, não deu tempo de irem ao ar, então eu vou esclarecê-las agora. Uma delas é a Solange. A Solange me pergunta o seguinte: olha, meu pai morreu, sobrou eu, minha mãe, minha irmã e um irmão meu que está fora do estado e a gente sequer tem o endereço dele. Não sabe onde está, ele saiu daqui brigado com meu pai, brigado com a minha mãe, não fala com a gente, não liga, ninguém sabe onde ele está. A última notícia que a gente teve dele é que ele nos telefonou, mas não disse onde estava. E nós não pegamos o número do telefone porque ele ligou de um telefonema público, enfim, qualquer coisa assim. Como proceder? Porque nós precisamos entrar com o inventário do meu pai. Nós temos um só imóvel, é uma casa que tem um terreno bom, que tem até um bom valor, né? Só que meu irmão estando fora, em lugar incerto e não sabido, como se diz na justiça, lugar incerto e não sabido, quando você não sabe de fato
nem imagina onde ele esteja, né? E como é que eu faço para entrar com o inventário? Posso entrar com o inventário? Sim, você pode entrar com o inventário, basta que você procure um advogado que assine que faça a procuração para sua mãe, para a senhora, para sua irmã, né? Basta colocar no inventário que existe esse irmão que está em lugar incerto e não sabido, tá certo? O juiz manda citar desde já por edital, pede para fazer, se souber o CPF e o RG dele, pelo menos, aí você consegue talvez fazer uma busca nos serviços de busca que existem no fórum, ou melhor, na Justiça Brasileira, né? Através de Banco Central, através de Receita Federal, através de Detrans, pelo Brasil afora. Então, se ele tiver um carro em nome dele, vai aparecer o endereço. Se ele tiver conta bancária, vai aparecer o endereço que consta na conta bancária. Se vai achar o seu irmão ou não, não se sabe. Mas, se esgotadas as vias de tentativa de dar ciência a ele, da abertura do inventário, e se todas elas forem frutíferas, então vai acontecer o que a gente chama de citação por edital. Então sai no jornal, sai no Diário da Justiça Eletrônica e é fixado também no mural do fórum, onde estiver correndo esse inventário, tá certo? Depois de um determinado prazo fixado no edital, né, conta-se 15 dias, o juiz vai fazer o quê? Então ele vai nomear um advogado chamado curador especial. Então ele pede para a OAB, ele pede para os advogados inscritos no fórum como curadores, ou alguém que a juíza conheça, que seja de sua confiança. Esse curador então vai fazer a defesa do seu irmão. O que é a defesa? Vai observar se as divisões propostas no inventário levam em conta a participação dele, tá certo? No caso de querer vender o imóvel e dizer isso para o juiz, pedir alvará, vai poder vender? Vai poder vender. O juiz manda vender e determina que o comprador, seja ele qual for, coloque, no caso do teu irmão, é 1/3 de 50%, não é? Então, essa porção dele seria 10, 13 alguma coisa por cento, 13,66% colocar em juízo, né? A parte dele na venda do imóvel, tá bom? Então dá para entrar com o inventário, fique tranquila, só não corra o risco de fazer esse inventário no cartório civil, no tabelião, porque vai ficar complicado. No cartório é mais complicado que na justiça neste teu caso. Nos outros casos, quando os herdeiros são maiores e capazes, ou seja, maiores de 18 anos e nenhum deles apresenta problema, todos os herdeiros têm capacidade para gerir a própria vida. Então eles vão no cartório, dizem para o tabelião o que querem fazer, o tabelião faz tudo. Tá certo? Aí é o chamado inventário extrajudicial. É muito mais rápido do que o judicial. Mas neste caso, de um dos herdeiros estar sumido, ou seja, em lugar incerto e não sabido, eu disse sumido em lugar incerto e não sabido. Eu não disse foragido, tá certo? Então, neste caso, é bem possível abrir inventário sem nenhum problema. Tá claro isso? Roberto Ferreira, nosso patrão. Boa noite, Dr. Paulo. Sempre ótima informação para o povo. Abraço, muito obrigado, patrão, por estar nos assistindo. Me orgulho é saber que o dono da TV acompanha nosso programa. Bruno De Lúcio é um eminente apresentador aqui da nossa TV online,
Boa noite, doutor Paulo. Abraço para você e a todos os internautas. Muito obrigado, Bruno, para você também. Viu? Beth Rosa, boa noite, Roberto e toda essa maravilhosa equipe. Muito obrigado, Beth. Obrigado. Obrigado por estar nos assistindo. Tá bom? Caleb Montes, boa noite, excelente programação. Abraço de Itapecerica. Obrigado, Caleb. Outro abraço para você, viu? Continue aí nos acompanhando. Muito bem. A segunda dúvida também é assim, complicada? Não, não é complicada. Trata-se de uma separação que não é judicial. Havia uma união, enfim, uma união estável entre um casal que teve 2 filhos. Dessa união resultaram 2 filhos, um menino e uma menina. Muito bem. Essa separação foi um tanto conturbada. O ex-marido, o ex-companheiro, o pai, no caso, ele é dependente químico, não de droga, mas de bebida. É alcoólatra. Não deixa de ser uma dependência química, né? E ele, então, o juiz determinou que ele visitasse os filhos sob supervisão. Para que essa visita não ocorresse no fórum, que seria muito desagradável até para as crianças, ele visita os seus filhos na casa da avó. Mas o interessante é o seguinte, ele tem constantemente ido na escola das crianças, na escola particular, que ele nem ajuda a pagar, porque o juiz fixou uma pensão de um salário mínimo, ele paga, enfim, quando quer, o que der, o que quiser, paga uns R$200, R$100 por semana, enfim, paga o que quer. Ele esteve na escola causando tumulto, questionando isso ou aquilo, enfim, questionando que ele não quer que o filho faça isso ou faça aquilo, enfim, determinando, dando ordens, não é, para a escola, como se ele tivesse a guarda plena das crianças, como se ele tivesse a guarda das crianças e ele determinasse a vida das crianças. Muito bem. Nem foi ele quem escolheu a escola das crianças. Segundo, neste caso específico, quem tem a guarda, embora provisória, a guarda unilateral é a mãe. Então ele não tem nada aqui na escola. Ele pode ir na escola? Pode. Ele pode saber da vida escolar de seus filhos? Pode, claro, deve. Aliás, ele deve. Devia estar acompanhando para e passo. Mas ele não faz isso, ele vai lá para questionar esta ou aquela. Não quero meu filho dançando não sei o quê. Eu não quero meu filho nas aulas de capoeira que tem na escola. Enfim, essas baboseiras que ele faz nitidamente para perturbar a mãe das crianças. E a mãe das crianças me pergunta o que fazer. Olha, o único conselho que eu posso lhe dar é que você avise o juiz ou juíza, onde estiver correndo o processo, onde estiver tramitando o processo, avisa o juiz dando conta do comportamento que ele tem tido na escola, e isso pode causar problemas na medida em que, se a direção se indispuser com ele, pode até prejudicar as crianças na escola, pode até a diretora da escola, no caso aí a dona da escola, pode até sugerir para a mãe dizendo, olha, ele para de vir aqui perturbar a gente ou nós vamos ter que abrir mão da matrícula de seus filhos, não é? É muito difícil, no caso, sem nenhuma prova, sem nenhum vídeo, alguma coisa, que o juiz proíba esse fulano de visitar os filhos na escola. Muito difícil, né?
ele devia estar para ver os filhos na saída ou na entrada tal. Ocorre que ele não faz isso porque ele sabe que quem leva e busca é a mãe. Então ele não vai de manhã, até porque é muito cedo, e também não vai na hora da saída porque sabe que a mãe vai buscar. Então ele vai fora desses horários, e é isso que mais perturba a direção da escola. Então, se não for nada grave, ou seja, se a coisa não se intensificar, avisa o juízo do que ele anda fazendo. E se a coisa se intensificar, como já avisado, tem aqui o depoimento da diretora, fala para o juiz proibir, então, como se fosse uma medida protetiva para a escola, ou seja, proibindo ele de entrar nas dependências da escola, principalmente em horário escolar. São essas as dúvidas que ficaram para trás, não é? Espero que todos tenham compreendido. Mas, enquanto as dúvidas, outras dúvidas não chegam, eu queria conversar com vocês mais um cadinho, e de novo, né? A Camila Souza, parabéns pela programação, Dr. Paulo, beijo de Itapecerica da Serra. Obrigado, Camila. Obrigado por estar nos assistindo, viu? Muito bom saber que vocês nos assistem. Lúcia Muso, boa noite. Ô Lúcia, tudo bom com você? A Lúcia sempre nos escreve, graças a Deus. Um grande abraço para você, Lúcia. Obrigado pelos elogios, viu? Ellen Soares, boa noite, Dr. Paulo Bonadies. Sempre assisto sua programações. Muito obrigado, Ellen. Muito obrigado mesmo. Bom saber. Stephanie Pereira, boa noite, Dr. Paulo Bonadies, aqui em Portugal, ao vivo, beijos. Outro para você, Stephanie. Henrique Dias, boa noite, Dr. Paulo. Abraços de Taboão da Serra, muito obrigado, Henrique. Outro abraço para você. Débora Costa, em Budas Artes, assistindo o doutor, beijos. Obrigado, Débora. Bom saber que tem bastante gente aí que nos segue sempre, que não desistiu, apesar da gente ter tido uma janela de 2 programas. Mas como eu estava dizendo para vocês, eu queria discutir com vocês, é um assunto meio complexo, né? Mas eu vou tentar explicar para vocês. Como todos sabem, o governo fez e propôs, na verdade, uma reforma tributária que foi aprovada. Essa reforma tributária, já aprovada, depende de uma lei para regulamentar aquilo que está nessa reforma tributária. Muito bem. Reforma tributária, para quem não sabe, é o seguinte, vai designar quais os impostos e quanto vai se pagar. O governo reduziu dos acho que 19 ou mais de 20 impostos que o Brasil tem para 2 impostos, unicamente 2 impostos. Um para a União e outro para os estados. Na verdade, ele quis, de primeira mão, fazer um único imposto para copiar a quase totalidade dos países do mundo ocidental, na Europa inteira, Estados Unidos, enfim, é um imposto chamado IVA, né? É um imposto único. O que é esse imposto único? Todo mundo paga uma cota, comprou um produto, tem X de imposto. Então, fora do Brasil, é comum vocês receberem os recibos de compra e venda de uma loja, né? Enfim, seja do que for que você comprar, você vê lá naquele recibo ou na nota fiscal, vê, produto 50, imposto tanto, 20, vamos supor, imposto R$20 custou o imposto desse produto que você comprou por R$50, ou dólares, vamos falar em dólar. Esses $20 está escrito que é imposto, né? Aqui não tem isso. Aqui você compra uma Coca-Cola e você não sabe quanto você está pagando imposto.
né? Por via de consequência, você não sabe qual o valor do produto, e tirando os impostos, você vai saber se esse fulano, se esse comerciante está cobrando muito ou pouco por essa Coca-Cola, porque você não faz ideia de quanto custa. A gasolina está cara, muito bem. Vocês sabem quanto custa o imposto de uma gasolina? Hoje em dia, quase 45% do preço da gasolina é imposto. Aí você reclama, está muito caro. O que está caro, a gasolina ou o imposto? Mas muito bem. Nessa reforma tributária, ela prevê algum tipo de isenção, algum desconto ou isenção de alguns produtos ou de algumas situações. Por exemplo, casas beneficentes, não é? De utilidade pública, ONGs, não pagam imposto, né? Tipo Santa Casa, tipo orfanato, tipo casa de repouso, empresas de utilidade pública. Muitas delas no terceiro setor, né? Ajudando as pessoas, enfim. Elas não pagam imposto. Então, a reforma tributária prevê isenção. Mas também prevê desconto. Então tal coisa tem desconto, tal coisa tem desconto. Muito bem. Aí começam os absurdos. Atualmente, as convicções está querendo redução, em alguns casos, isenção de imposto para arma. Isso mesmo, gente. Esse pessoal do Talibã quer redução drástica de imposto para arma. Também quer reduzir ou zerar ou colocar carne na cesta básica. Muito bem. Carne na cesta básica parece uma coisa lógica, porque a cesta básica, os itens que compõem a cesta básica vão estar isentos de imposto. É uma boa medida? Talvez seja, talvez não, mas carne, vamos discutir a carne. A carne de segunda, não é? Os miúdos, tipo frango, ou melhor, tipo fígado, que é o que tem comprado. Muita gente tem comprado hoje em dia fígado por causa do preço, né? Frango, tá tudo bem zerar imposto. Agora, existe carne, tipo acém, colchão duro, carne de segunda. Existe o filé mignon, existe a picanha. Então você isentando a carne, assim, isentando todas as carnes, você está deixando de fora carnes que custam caro, não é? E outra, essa carne é exportada nesse país. Vai ser uma bandalheira, porque eles vão exportar, embora na exportação pague imposto, zerar o imposto da carne para o mercado interno, não sei se é uma boa pedida, né? E muito menos, evidentemente, para arma, né? Isentar arma de tributo, compra de arma de tributo é um cadinho demais. Esse é o nosso maravilhoso Congresso Nacional. Está bem complicado, né? Está muito complicado. A última vez que nós nos falamos, eu falei aqui do negócio do aborto, lembra? Que eles queriam incriminar mulheres que é obrigada a fazer aborto. Obrigada não, que fizer aborto, mesmo tendo essa gravidez sido fruto de um estupro, de um ato violento. Mesmo sendo essa gravidez uma gravidez inviável, ou porque o feto não tem cérebro, coisas assim, ou porque é malformação, não é? Enfim, esse tipo de coisa, eu já comentei com vocês aqui. Só dar uma pausa, Maria Onofre, Maria Aparecida, parabéns pela programação, muito obrigado. Obrigado para vocês, viu? Traves Stana, boa noite, doutor Paulo. Um excelente trabalho para si. Muito obrigado, Traves. Bom ver você aqui de novo, tá bom?
Vicky, buenas noches, Dr. Paulo Bonadies. Saluto a todos. Muito obrigado, Vicky. A Vicky nos acompanha de Chile. Muito legal. Mas, enfim, a gritaria foi tanta, não foi só a minha, não. A gritaria do aborto, né? Não foi só a minha, não. Foi do Brasil inteiro, muitas entidades. Foi um absurdo tão grande que o pessoal recuou, né? A bancada talibã recuou. Também falei aqui da questão da droga, né? Que o Congresso está querendo promulgar uma lei que foi aprovada na Comissão de Justiça, ou seja, analisaram e votaram e aprovaram. Falta ir para plenário, parece que já foi na Câmara, mas não passou pelo Senado ainda, que é incriminar aquele que, por porte de droga, dá cadeia para essa pessoa, seja qual for a quantidade, né? Criminalizar indiscriminadamente qualquer quantidade de qualquer droga. Maconha, por exemplo. Né? Enquanto o Supremo Tribunal Federal está discutindo a quantidade, como eles vão... qual a quantidade que é permitida, qual a quantidade que é considerada ilícita, o Congresso, em represália por briguinhas internas entre disputas, né, idiotas entre parlamentares e ministro do Supremo Tribunal Federal, em represália, o Supremo Tribunal Federal está querendo promulgar uma lei que gera um retrocesso gigantesco na nossa cultura, né, frente a outros países. Enquanto nós temos vizinho aí que liberou a maconha, por exemplo, o Brasil está nesse retrocesso, querendo prender indiscriminadamente qualquer que seja a quantidade. Isso nos iguala aos países mais execráveis, né? Com leis mais idiotas possíveis, né? São leis comuns, por exemplo, no Oriente Médio ou em países cuja população e o poder também seja islâmico, por exemplo, né? É uma irracividade muito grande. Enfim, o pessoal do estúdio está pedindo para que eu faça um intervalo, né? Dê um tempo para vocês, porque a empresa, a televisão, precisa faturar, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Nós da Clínica Mesodonto estamos aqui para te atender da melhor forma. Estamos há 35 anos no mercado, atuamos em todas as áreas: pediatria, endodontia, fazemos clareamento, restaurações, implantes. Todas as suas necessidades vão ser atendidas aqui, com um tratamento humanizado, diferenciado, com conforto. Temos o diferencial de fazer cirurgias a laser, que não tem sangramento nem corte e uma recuperação muito mais rápida. Fazemos ortodontia com sistema Invisalign, fazemos frenectomias em bebês, todo tipo de tratamento que a sua necessidade requer. Temos 2 unidades, em São Paulo e na Granja Viana. Vem para Mesodonto. Moema, materiais para construção. Na Avenida Elias Yasbeck, número 1240, em Budas Artes Centro. Estamos aqui na Casa Elegância Imóveis com o melhor custo-benefício. Vem! Olá, estamos de novo aqui diretamente dos estúdios da Cidade Ativa TV Online, Direito do Povo, o programa que esclarece as dúvidas ao vivo, desde que você as mande enquanto estiver assistindo, tá certo? Se não der tempo, ou se quiser
mandar uma dúvida, não tornar pública essa dúvida, nos procure, tá? Manda WhatsApp para os telefones que vocês estão vendo aí, diretamente para a TV online, tá? Ou manda o WhatsApp para o número meu do escritório, que é 989512198, ou Instagram, Paulo Bonadies. Mas eu vou esclarecer mais uma dúvida aqui, que eu deixei para trás e acabei não esclarecendo, que foi feita em outro programa também. A questão é assim, a Isabel me pergunta o seguinte, olha, eu e meu marido compramos um terreno, não é, que tem há 30 anos atrás. Nós compramos 4.000 metros. Quem nos vendeu foi fulana. A fulana é filha, vamos dar nome, né? Vamos dar nome, embora fictivo, vamos inventar nome aqui. Quem nos vendeu foi a Maria, né? A Maria é filha da Nair, muito bem. Na verdade, o que aconteceu? A Nair consta uma escritura em nome da Nair, uma escritura enorme, de mais de 80.000 metros. A Nair dividiu esses 80.000 metros entre os filhos. Dentre esses filhos, não é, está a Maria. Então a Maria recebeu da mãe mais ou menos 24 ou 27, não me lembro exatamente, 24.000 metros quadrados. E nos vendeu 4, ou seja, a Nair picotou, né, vendeu uma parte, dividiu entre os filhos a outra parte, e esse filho, no caso aí a Maria, por sua vez pegou o terreno que ela herdou da mãe, ou ganhou da mãe em doação, e por sua vez também dividiu em vários pedaços, e um desses pedaços é o 4.000 metros, né, da nossa consulente, que mandou a nossa dúvida aí. Muito bem. E ela pergunta o seguinte, eu posso pedir usucapião? Claro que sim, porque você tem mais de 30 anos. Eu fui no cartório, o cartório disse que tinha que fazer judicial, porque esse usucapião, quando o proprietário é conhecido, tem que ser via judicial, porque é uma ação de usucapião contra o dono da terra. Ocorre que o dono da terra, segundo o registro de imóveis, e não só daqueles 4.000 metros, mas de todo um mundaréu de terra de 80.000 metros, todos já habitados, todos já com casa, todos muito divididos, né? É a avó da vendedora que, por sua vez, é mãe da vendedora que, por sua vez, também dividiu as terras da mãe. Então, teria que entrar contra agora. Mas ela é proprietária desses 4.000, como é que funciona? Será que eu posso mesmo assim e tenho mesmo que entrar com usucapião na justiça? Sim, você tem que entrar com usucapião na justiça. Eu diria até que é muito mais fácil num caso desse, quando você tem o proprietário tabular. O que é o proprietário tabular? É aquela pessoa que consta na escritura, na última escritura, que aquela terra possui, não é? No caso aí você tem uma escritura de 80.000 metros. Pouco importa se você só tem 4.000. O fato é que esses 4.000, que você tem há 30 anos, está dentro desses 80.000, né, da mãe da Maria, que foi quem lhe vendeu. Mas a mãe da Maria já morreu. Também pouco importa. Entra contra o espólio da Nair. Tá certo? Para que o espólio, representado pelo seu inventariante, se defenda
embora não haja defesa, no caso de uso capião extraordinário, se você provar a posse de 30 anos, como você diz que tem, deve ter prova suficiente, deve ter casa, deve ter benfeitorias. Você diz que mora lá, então parece que mora aí há muito tempo, pelo menos 30 anos. Então você tem maneiras de comprovar que você está aí há 30 anos. Sem esquecer dos vizinhos, que no caso de uso capião são chamados de confrontantes, né? Os confrontantes são os vizinhos de cerca, né? O que são vizinhos de cerca? Os vizinhos do lado direito, vizinho do lado esquerdo, vizinho dos fundos. Se na rua, se em frente tiver uma rua e se tiver um vizinho de frente para a sua casa, do outro lado da rua, chama ele também. São os 4 vizinhos dos 4 lados do terreno, tá certo? E eles vão dizer em juízo, e não precisa fazer audiência, basta uma declaração desses vizinhos, peça para eles fazerem uma declaração, basicamente dizendo, olha, eu juro por Deus, eu fulano de tal, CPF tal, RG tal, residente no imóvel tal, sou vizinho de muro ou de cerca, né? De fulana, autora da ação de uso capião, conheço ela e sempre morou lá. Ela já, quando eu vim para cá, morar aqui, isso já tem mais de 20 anos, né? Ela já estava morando do meu lado. Enfim, se todos os vizinhos jurarem por Deus que te conhecem e que sabem que você usa o imóvel como seu, ou seja, você reside no imóvel, né? Tem horta, tem pomar, tem cachorro, teve filhos, os filhos já nasceram, já tem neto, os netos já visitam, e você sempre morando, quer dizer, os vizinhos podem relatar tudo isso, e não tem como a pessoa dizer, não, mas a terra é minha, sai daí, porque eu não quero você aí, isso não existe, tá certo? Até porque esse imóvel de 4.000 metros foi vendido pela filha dela, então o espólio não vai ter muito o que chiar nesse caso aí, tá certo? Pode fazer? Pode fazer, sem problema nenhum. Demorado? É demorado porque, embora você conheça o proprietário tabular, ou seja, o proprietário que esteja na escritura, vale dizer a origem escriturada do seu imóvel, embora já tenha morrido, o inventário deve ter sido feito inventário. Se não foi feito inventário, tira uma certidão de óbito dessa pessoa, e nessa certidão de óbito aparecem os herdeiros. Aí manda citar os herdeiros. Ah, mas eu não sei onde mora. Não tem problema, manda citar por edital e tudo mais. É um par e par, é um passo de cada vez, são passos demorados. São passos que são demorados porque a justiça, no caso, o juiz, tem que ter absoluta certeza de que o teu uso capião, o teu direito a usucarpir o imóvel depois de 30 anos é constitucional e não está sendo questionado por ninguém. Se alguém questionar, o juiz tem que paralisar o processo, resolver a questão, resolver esse questionamento e depois dizer se dá razão para o possuidor ou não. Mas certamente vai dar certo, não tem como errar uma ação de uso capião. Tem 30 anos de posse comprovado, mansa e pacífica, não tem ninguém tentando invadir, ninguém contestando essa posse, essa terra como sua. Então não tem como amanhã ou depois alguém dizer que não tem direito, não tem jeito, tá certo? É direito constitucional. Diferente é o uso capião urbano, que não tem o tempo previsto na Constituição. Então, se tiver constitucionamento, vai virar uma ação demorada, né? As ações de uso capião hoje em dia são demoradas? Não são tanto, não. Neste caso que eu acabei de relatar, sim. Isso é demorado por causa das circunstâncias.
Mas, em regra, hoje, quando você entra com uma ação de usucapião, com os requisitos de usucapião, que é o tempo de posse previsto na Constituição, um croquis do imóvel, a lei fala em croquis de imóvel. Então, o que é o croquis do imóvel? É um desenho, a planta baixa do imóvel, desenho do imóvel, colocando os proprietários confrontantes, ou seja, o nome, endereço, com SIC RG dos vizinhos. Isso é necessário absolutamente, tá certo? O que eu indico não é que você faça aí apenas um croquis desenhado à mão, não, embora a lei permita. É que você chama o engenheiro agrônomo vai medir a tua terra direitinho, vai colocar os pontos no GPS, começa no marco X, tantos metros para a esquerda, até onde encontra e divisa com fulano de tal, aí vira à esquerda e segue reto mais não sei quantos metros e por aí vai, totalizando a área de, nesse caso aí, 4.000 metros quadrados, assim descrito e confrontado. Então, fulano descreve o que ele viu e ele faz uma plantinha. Se ele for engenheiro agrônomo, ele tem que ser, ele vem com a chancela do CREA, ou seja, vem um número, o trabalho dele, né, de memorial e de planta, seguido, chancelado, carimbado com um número de autorização do CREA, que quer dizer o seguinte, que o fulano que fez está apto e capacitado para fazer o memorial descritivo. Juntando isso, a declaração dos confrontantes e mais os documentos que comprovam a posse. Eu tenho IPTU de muito tempo. IPTU é bom, é um bom indício, mas o IPTU sozinho não prova a posse. Tem gente que fala que é proprietário só porque paga o IPTU e nunca foi lá no imóvel. Chega lá, já tem outro morando. Paga o IPTU? Bobo. Não devia ter pago, porque o possuidor está aí há mais de 20 anos e você nunca foi no imóvel, ele nem te conhece. Tá certo? Então, IPTU é bom? É bom. Foto? Bom. Né? Planta da casa, se tiver, alvará na prefeitura da planta da casa, correspondência, né? Quanto mais antiga, melhor. Se o IPTU tiver no nome do possuidor, vai na prefeitura, pede lá uma certidão de imobiliária na prefeitura, a prefeitura vai te dar desde quando esse imóvel foi cadastrado na prefeitura, desde que passou e desde que ano passou para o atual proprietário aos olhos da prefeitura. A prefeitura não quer saber se a pessoa é possuidora ou proprietária de escritura. O que ela quer saber é que a pessoa que mora lá está pagando tributo. Até porque, não é? Tributo do tipo IPTU, na verdade, não é de ninguém. Não é nem do possuidor e nem do proprietário. O IPTU, o devedor é o imóvel. Quem paga é o imóvel. A lei determina que quem deve pagar o IPTU é o imóvel. Tanto é verdade que, se não houver pagamento, esse imóvel pode ir até a leilão, dependendo do caso, dependendo do valor, dependendo do tempo da dívida, né? Então, não esqueçam, dívida de IPTU é do imóvel, é o que juridicamente chama-se dívida propter rem, tá certo? Como se fosse condomínio, pagamento de condomínio do apartamento. Quem está devendo? É lançado no nome do proprietário, mas quem deve é o apartamento, não é o dono do apartamento. Por isso é que também, por falta de condomínio, muitos acabam perdendo o apartamento, achando que não vai dar em nada, é meu, ninguém vai poder me tomar, até porque é o único imóvel que eu tenho. Tá bom, gente? Então, assim, foram essas as dúvidas que a gente tinha para esclarecer hoje. Nós vamos encerrando o nosso programa, desejando a todos que tenham uma ótima semana, mas antes eu gostaria de dar um recado. Como vocês sabem,
nós temos aí em nossa programação o programa Política em Debate, tá certo? Onde a gente apresenta os pré-candidatos dos municípios aqui da região, né, em torno do Embu das Artes, Itapecerica da Serra, Taboão da Serra, Juquitiba, Cotia, enfim, nós temos esse, e também São Paulo, né? Nós temos esse programa Política em Debate. Não deixem de assistir, vai ao ar toda segunda às 20h30. Tá bom, gente? Então, até a semana que vem, se Deus quiser, fiquem em paz, tenham uma boa semana e não deixem de mandar as suas dúvidas, caso vocês a tenham e não tenham tido tempo ou tido coragem de mandar aqui durante a programação. Tá bom, gente? Um beijo a todos. Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Meu nome é Paulo Bonadias, eu sou advogado militante há 43 anos. A grande maioria tem muito pouco. São muitas as questões. Se pode registrar o filho em nome só da mãe. Essa burocracia aqui no Brasil tem que terminar. A Hora do Sucesso. E meu amor é me ensinar. Você vai falar de amor? Olá, pessoal do Japão Show. Estamos trazendo o Japão mais perto de vocês. Arigatou gozaimasu. Yoroshiku onegai itashimasu. Então vem, eu tô apaixonado, eu tô desesperado, pensando em você. Somos Mais Angola, seu povo, sua cultura, só aqui na Cidade Ativa Online. Well, it's one to the preacher. Let me say how you do. Leave me. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Porque hoje eu tenho um carinho dos meus filhos. Descobri que eu tô grávida de novo. Nós estamos abandonados. Meu vizinho tomou até um tiro na perna. A gente tem que buscar os nossos direitos. É como um cavalo que tem 2 donos que morre de fome. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o bar. Obrigado, que Deus abençoe. TV